Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão direcionada aqui, para a prova da Unicristos. A gente sabe que nesse vestibular aparecem muitas questões de fisiologia humana, de programa de saúde, de bioquímica. Esse é o tripé de sustentação da prova de biologia da Unicristos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre programa de saúde. Vamos resolver algumas questões das provas anteriores e em cima dessas questões a gente faz os comentários pertinentes. Beleza? Vamos nós, Primeira questão aqui. Está falando do HPV. HPV é uma doença causada por um vírus e antes de falar especificamente do HPV, eu quero trabalhar esse slidezinho com vocês. Eu tomei a liberdade de pegar as principais doenças comentadas na Unicristos e nos outros vestibulares também. Fiz aqui uma lista para vocês, pessoal, e coloquei aqui ainda o agente etiológico e as principais formas de transmissão. A prova que vocês vão fazer nessa próxima semana agora, ela é uma prova que tudo indica que deve ser uma prova rápida, deve ser uma prova objetiva. Então, a gente não acredita que você precisa saber absolutamente tudo das doenças. O mais importante é você saber o básico. E o que é o básico da doença? É você saber qual é o agente etiológico dessa doença, se esse agente etiológico, isso é, se esse agente que causa a doença é um vírus, é um protozoário, é uma bactéria, se ele é um verme. É fundamental que você reconheça esse agente e você saiba o nome de alguns desses agentes. Você saiba o nome de alguns desses vírus, ou dessas bactérias, ou desses protozoários, e a forma de transmissão. Por exemplo, sempre que a gente fala de dengue, imediatamente a gente lembra do mosquito da dengue. O Aedes aegypti é o mosquito da dengue, só que não é ele que causa a dengue. A dengue é uma doença causada por um vírus, que é o dengue vírus. E existem 4 tipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue vírus 4. Pois bem, o mosquito da dengue é apenas o vetor, ele é apenas o agente transmissor. Ele é um indivíduo que vai ser capaz de transmitir o agente etiológico para um outro organismo. Então, é fundamental que você reconheça isso. Quem é que causa a doença? Quem é que não causa? Quem é que somente transmite a doença? É fundamental que você reconheça isso para você fazer, então, a prova da maneira adequada, tá? Então, aqui tem a lista das principais viroses que vocês precisam saber. Eu, se fosse vocês, pessoal, vou até riscar aqui para marcar para vocês, Eu, se fosse vocês, eu daria um direcionamento maior na hora de revisar, na hora de ler alguma coisa. Eu daria um direcionamento maior aqui, em relação a catapora e sarampo. A gente acredita que pode cair alguma coisa. De vez em quando a Unicristos, ela fala alguma coisa dessas duas doenças. Arthur, mas por que tu relacionou as duas juntas? Porque tanto a catapora quanto o sarampo são doenças que provocam alguns sintomas semelhantes. A forma de transmissão é basicamente a mesma, pela via aérea. A catapora, além da via aérea, pode ser transmitida pelo contato com as vesículas. Nos dois casos, você tem febre, você tem dor no corpo, você tem uma sensação de prostração, de moleza. Nos dois casos, nos casos mais graves das duas doenças, existe um acometimento pulmonar, então são doenças semelhantes. A grande diferença é que a catapora, ela provoca pústulas na pele, ela provoca lesões na pele repletas de líquidos. Enquanto que no sarampo não, a pessoa fica com a pele lá toda manchadinha, toda vermelha, mas não tem um líquido, não tem um conjunto de substâncias ali dentro daquela lesão. Então, de vez em quando aparece isso daqui. Poliomielite, de vez em quando aparece também, é aquela doença tipicamente relacionada com a paralisia infantil, e aí pode aparecer alguma coisa em relação à vacinação da polio. A gente sabe que a polio hoje no Brasil ela é considerada erradicada, e ela foi erradicada graças a uma forte campanha de vacinação aí nos últimos anos. É a famosa vacina do Zé Gotinha, que é aquela vacina lá da gotinha que a criança ela recebe e ela vai ficar protegida desse vírus. Então, são doenças aí que a gente aposta bastante. Dengue, zika e chikungunya, de vez em quando a Unicristos fala também. E ela normalmente fala da transmissão. Ela normalmente associa essa doença à transmissão pelo Aedes aegypti. Então, isso daí pode aparecer de alguma maneira para vocês, tá? Então, o importante é reconheçam essas doenças aqui, reconheçam os agentes etiológicos e a forma de transmissão. É óbvio que a gente pode, ao longo das questões aqui, fazer um comentário mais amplo, um comentário menos amplo, mas isso aqui é o básico para você fazer uma boa prova da Unicristos. E eu vou fazer isso aqui, galera, essa tabela vai aparecer de novo para bacterioses, para protozooses, vai já aparecer mais para vocês. Vamos nós então. Essa questão está falando especificamente do HPV, e ele fala o seguinte: com a introdução no sistema público de saúde da vacinação contra o vírus HPV para adolescentes no Brasil, 80% das meninas da América Latina
passam a ter acesso a essa proteção contra o câncer do colo do útero. Essa intervenção em saúde terá um grande impacto na saúde das meninas de hoje e das mulheres de amanhã, ao prevenir a infecção pelo papiloma vírus humano e reduzir a mortalidade pelo câncer de colo de útero, explicou o diretor adjunto. Pessoal, existem dezenas de tipos de HPV. Esse vírus do papiloma humano é aquele vírus que promove verruga. É muito comum da gente na infância ter verruga, né? Verruga aqui no cotovelo, verruga no joelho, verruga aqui na pontinha dos dedos. Exatamente as regiões que a gente mais lesiona quando é criança. Cai, rala ali o cotovelo, cai, rala o joelho, cai, rala aqui a mão. E aí fica um feridinho, fica um espaço aberto, esse vírus penetra ali e quando ele se desenvolve, ele cria aquilo que a gente chama de verruga. Existem vários tipos de HPV. Alguns vão promover verrugas no corpo de uma maneira geral e alguns tipos de HPV vão infectar as zonas genitais. Na maioria dos casos, nos homens, por exemplo, na gigantesca maioria dos casos, as infecções são absolutamente assintomáticas. Esse homem tem um HPV, ele pode transmitir o HPV para suas parceiras, para os seus parceiros, mas ele não sente nada, ele não manifesta nada, ele não tem nenhum tipo de lesão na região genital. Nas mulheres, o maior problema é que quando essa mulher ela é infectada pelo HPV, é possível que esse vírus se instale no colo do útero e, em alguns casos, ele vai evoluir na sua infecção e vai promover o aparecimento de câncer de colo de útero. Hoje, a principal causa do câncer de colo de útero é exatamente esse vírus, é o HPV. E é exatamente essa a vantagem da vacinação. A partir do momento em que você promove uma forte campanha de vacinação contra esse vírus, essa criança, que obviamente ainda não entrou na vida sexual, em um futuro, quando ela entrar na sua vida sexual, ela vai estar protegida. Mesmo que ela tenha algum tipo de contato com esse vírus, ela não vai ser infectada pelo vírus. Ela não corre o risco de desenvolver verrugas na região genital, nem vai correr o risco de desenvolver o câncer de colo de útero, não pelo menos tendo como causa o HPV. É até possível que ela tenha um câncer de colo de útero por uma outra causa, mas a principal causa, que é o HPV, não estará relacionada a essa mulher. Hoje, tanto as meninas quanto os meninos tomam a vacina contra o HPV, até porque se esse menino ele fica protegido desse vírus, ele não vai se infectar, nem vai infectar como consequência as suas parceiras. Então, essa vacinação aqui é algo bastante interessante, muito interessante, como uma política de saúde pública, como uma política aí de saúde coletiva. Lembrando também que a gente sabe hoje que existem casos de câncer de pênis causados pelo HPV, existem casos de câncer de ânus causados pelo HPV, câncer de boca, câncer de garganta. Então, essa vacinação ela é fundamental para evitar o aparecimento do câncer de colo de útero, mas ela também pode evitar o aparecimento de outros tipos de câncer. Beleza? Vamos nós aqui então. Ó, a afirmação que explica a relação entre a forma de imunização comentada na notícia com a redução dos casos de câncer de útero é a seguinte. Vamos ver então. Letra A. As campanhas de tratamento contra o câncer garantem a imunização dos grupos de risco. Já dá um medo, né? Quando coloca a palavra garante, eu pelo menos já fico com medo. Essa ideia de com certeza, nunca, jamais, nenhuma, 0, 100%, normalmente, isso daí tá errado, mas vamos avançar. Garante a imunização dos grupos de risco por meio de vacinas contendo anticorpos. Galera, não. A gente vai ter outro vídeo só para falar de proteína, anticorpo, vacina, e a gente vai ver que a vacina ela não tem o anticorpo. A vacina ela não é formada pelo anticorpo. A vacina vai ter um antígeno, exatamente para estimular o organismo a produzir os anticorpos. Então, falsa a letra A. Letra B. A prevenção contra infecções pelo vírus HPV está associada a uma imunização do tipo passiva. Não. Se a gente está falando em vacinação, é uma imunização ativa. Falso. Letra C. A redução dos casos de câncer de colo de útero causados pelo HPV pode ser obtida, eu não estou garantindo, eu estou dizendo que ela pode ser obtida por meio de campanhas para a prevenção da doença com aplicação de vacina, com toda certeza. Você vai fazer uso da vacina, você vai ter o público-alvo dessa vacina e você vai então proteger esse público-alvo. Normalmente é o público que ainda não iniciou a vida sexual. Até porque se essa pessoa, se esse adolescente ou até mesmo esse adulto, ele já iniciou a vida sexual, é possível que ele já tenha tido contato com o vírus. E se ele já tiver sido infectado pelo vírus, a vacina ela não vai ter efeito nenhum.
Beleza? Então, galera, primeira questão aí, letra C. Vamos aqui na segunda, vamos ver o que a gente tem, ó. Segunda questão. O Ceará foi declarado livre do sarampo em 2016, após uma epidemia iniciada em 2013, com 1.052 casos confirmados até julho de 2015. Galera, a gente sabe que existe vacina para o sarampo, tá? Nós sabemos disso daí, mas devido a uma série de movimentos, pelo menos o que a gente mais acredita hoje, como consequência de uma série de movimentos anti-vacina, a cobertura vacinal em relação ao sarampo diminuiu. E ao ter essa redução, você acabou tendo o aparecimento de novos casos de sarampo, uma doença infecto-contagiosa, uma doença rapidamente transmissível para outras pessoas e uma doença que pode matar. O sarampo ele é caracterizado pelo aparecimento de manchas vermelhas no corpo inteiro, manchas que começam a aparecer aqui na região da cabeça e vão se estender até os pés, mas o sarampo tem febre muitas vezes alta. O sarampo pode ter, a pessoa com sarampo ela pode manifestar tosse e nos casos mais graves, ela pode ter acometimento pulmonar. E isso pode levar esse indivíduo a óbito. Então, é uma doença grave que, infelizmente, devido a essa irresponsabilidade de evitar a vacinação, essa doença ela voltou a aparecer. Lembrando que quando eu levo o meu filho para a vacinação, eu não estou protegendo apenas essa criança. Eu estou protegendo essa criança, mas eu estou protegendo todas as crianças ao redor dela também. Não é uma questão apenas de saúde individual dessa criança. É uma questão de saúde coletiva de uma maneira geral. Beleza? Então vamos lá. Segunda, sobre a doença noticiada, pode-se inferir que é causada por protozoários? Galera, não. Lembra que a gente disse que essa prova ela deve ser bastante objetiva? Lembra que a gente comentou que essa prova ela deve cobrar de você, basicamente, o nome da doença, o agente etiológico da doença, características claras, características bem óbvias da doença? Então, olha essa questão aqui, ó. O sarampo, ele é causado por protozoário? Não, não é causado por protozoário, já está falso. B, ela é caracterizada por lesões intestinais e eliminação de fezes sanguinolentas? Não, não há acometimento do trato gastrointestinal quando a gente fala em sarampo. Não, não faz sentido. Letra C, ela é transmitida pela picada do mosquito Anopheles, contendo as bactérias que infeccionam o sangue humano. 2 erros. Primeiro que não é bactéria que vai causar o sarampo. Esse já é o primeiro erro. Segundo, o Anopheles é um mosquito prego. É o mosquito que vai transmitir a malária, o plasmódio, um protozoário. Nada a ver isso daí. D. É uma doença transmitida por meio da inalação de gotículas de saliva contaminadas com o vírus causador da doença. Gabarito aqui, galera, é a letra D. A transmissão do sarampo é uma transmissão via aérea. Lembra que esse vírus ele pode acometer o pulmão? Nos casos graves, ele dá sintoma pulmonar, aparece sintoma pulmonar, mas o vírus normalmente fica lá. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra e ela está contaminada com esse vírus, você vai, então, liberar esse vírus no ambiente e você pode contaminar as pessoas ao seu redor. Então, você pode ver que é uma questão bem objetiva. Essa doença, ela é causada por vírus ou não? Qual é a forma de transmissão? Foi o que a questão exigiu de você aí. Vamos na terceira, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, galera. Ó, terceira, em novo boletim, Zona da Mata e Campo das Vertentes chegam a 31 mortes por febre amarela. E aí ele vai falar dos dados aí dessa doença, do aparecimento de novos casos. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A aspirina tem como principal ativo o ácido acetil salicílico, AAS, que além de seus conhecidos efeitos antitérmicos e analgésicos, inibe a coagulação sanguínea. Quando há suspeita de doenças infecciosas virais, como é relatado no texto, recomenda-se. Galera, quando a gente fala de febre amarela, ela é uma doença viral, tá? Ela é uma doença causada por vírus, que assim como Zika, chikungunya e dengue, ela é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, pelo famoso mosquito da dengue. Lembrando que esse mosquito não transmite os 4 vírus ao mesmo tempo, tá? Até onde a gente sabe hoje, ele vai transmitir apenas um de cada vez, digamos assim. Se esse mosquito está contaminado pelo vírus Zika, ele não se contamina pelo vírus da dengue e por aí vai. O que acontece nessas doenças, especialmente na febre amarela, especialmente na dengue? A gente chama essas doenças de febres hemorrágicas. Doenças com febres hemorrágicas. O que é isso? Nessas doenças, nos casos graves,
o paciente apresenta um quadro de redução de plaquetas, de redução na contagem de plaquetas. Enquanto que o mínimo de uma pessoa saudável, da quantidade de plaquetas por milímetro cúbico de sangue, ele gira em torno ali de 200 mil plaquetas por milímetro cúbico, a pessoa com dengue hemorrágica, ela chega a ter 30 mil plaquetas, ela chega a ter apenas 20 mil plaquetas. É um número muito baixo. E é exatamente devido a essa redução, é exatamente devido a essa grande redução na quantidade de plaquetas que essa pessoa corre um risco de ter hemorragia. Vale a pena lembrar que a plaqueta é um elemento figurado do sangue, não é célula, é um fragmento de célula relacionado com a coagulação sanguínea. A partir do momento em que a quantidade de plaquetas diminui muito, você tem maiores riscos, você tem maiores chances de hemorragias, de sangramentos. E é por isso que a pessoa ela deve ficar internada. Se a pessoa é diagnosticada com dengue e está em quadro de redução de plaquetas, o recomendado é que ela fique internada no hospital, uma vez que se ela tiver hemorragia, o atendimento vai ser mais rápido e a chance, então, dessa pessoa se recuperar vai ser uma chance maior. E, obviamente, em um quadro de doença como esse que a gente falou, a gente não vai fazer uso dessa droga. A gente não vai recomendar o uso desse medicamento. Ora, a doença por si só já reduz o número de plaquetas, já favorece a hemorragia. Se você usar um medicamento que inibe a coagulação sanguínea, você vai favorecer ainda mais o aparecimento, o desenvolvimento desses sangramentos. Então, não, a gente não vai usar, a gente não vai recomendar esse medicamento. Então, ou é a letra C ou é a letra E. Letra C, não usar aspirina, pois agravaria os quadros hemorrágicos que podem ocorrer nessa infecção. Galera, com toda certeza é a nossa resposta. Você não vai usar aspirina exatamente porque a aspirina poderia agravar esse quadro hemorrágico. Então, um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando a gente fala dessas doenças de febres hemorrágicas é o uso de medicamento. Jamais você vai usar medicamento à base de ácido acetil salicílico. Então, terceira é a letra C. A quarta questão, eu coloquei para vocês para fazer um comentário que em todas as aulas de revisão para Unicristos eu faço. A Unicristos repete questão. A Unicristos repete tema, pessoal. Se você pegar as provas anteriores, você vai ver que alguns esquemas, algumas imagens, alguns textos e às vezes algumas questões, elas são idênticas às questões anteriores, aos esquemas anteriores. Então, vale a pena resolver as provas anteriores, não só para você ver o estilo de questão, ver como é que esse vestibular ele é cobrado de vocês, mas também para dar chance à sua sorte, né? Vai que a questão que você resolveu, sei lá, semana passada é muito parecida com a questão que você vai resolver na prova, no seu vestibular agora. Então, vale a pena resolver, sim, as provas anteriores. Olha aqui, ó, olha o esquema da quarta questão, que é uma questão no vestibular de 2019.1, e olha o esquema da quinta questão, da prova de 2018.2. É praticamente o mesmo esquema, pessoal. É praticamente idêntico. E detalhe, você pode ver que em uma prova, a questão foi cobrada na prova geral e no outro vestibular, foi cobrado na prova específica. Então, muitas vezes a gente não tem uma distinção clara de nível na prova da primeira fase, na prova geral, para a prova específica. Então, vale a pena resolver todas as provas. O que a gente tem aqui? Essa imagem que a gente tem na tela, esse esquema que vocês têm aqui na tela, é um esquema de uma bactéria. Arthur, como é que tu tem tanta certeza disso daí? As bactérias são os únicos organismos procariontes do planeta. As bactérias são os únicos organismos nos quais as células são procarióticas. E o que é isso? São células nas quais não existe uma membrana nuclear, não existe um envoltório nuclear, não existe uma carioteca. Por isso que a gente chama procariótica. Surgiu antes da carioteca. Você pode ver o material genético aqui, ó, disperso no citoplasma, disperso em uma região aqui conhecida como nucleóide. Então, isso aqui é um esquema da bactéria. Você pode ver a parede celular da bactéria. Lembrando, pessoal, é uma parede formada por peptídeo glicano, aminoácidos associados a carboidratos. Você pode ver que a bactéria tem ribossomo, é a única organela que ela vai ter, nenhuma organela membranosa.
estará presente nas bactérias. Bactéria não tem retículo, bactéria não tem complexo. A única organela que ela vai ter é o ribossomo, para produzir as proteínas. A gente sabe ainda que as bactérias, elas podem ter pequenas moléculas de DNA relacionadas à resistência a condições ambientais adversas, que elas são os plasmídios, e alguns livros e alguns esquemas, eles falam dessa invaginação aqui da membrana plasmática, chamada de mesossomo. Tem livro que diz que esse mesossomo não serve para nada, ele é simplesmente uma consequência que a gente observa devido à manipulação da célula, e tem livro que diz, não, o mesossomo ele é importante, o mesossomo ele reúne enzimas da respiração celular na bactéria. Então, depende muito da visão do livro, depende muito do que a prova ela vai cobrar de você. Ela pode dizer que ele não serve para nada, ela pode dizer que ele serve para a respiração celular, e o texto da questão ele vai te guiar nisso daí. Eu fiz esse comentário mais amplo para te dar uma base em relação à bactéria, mas olha o que essa questão pede, ó. Se em um exame laboratorial for diagnosticado o agente causador de determinada doença possui as características celulares ilustradas anteriormente, pode-se afirmar que é uma. Ora, pessoal, se a gente identificou isso aqui como uma bactéria, e se essa bactéria causar doença em algum organismo, a gente vai dizer então que a doença é uma bacteriose. Virose, doença causada por vírus. Micose, doença causada por fungo. Protozoose, doença causada por protozoário. Bacteriose, por bactérias. E verminose, obviamente, por vermes. Nomes aí um tanto quanto óbvios para a gente. Então, bastava você olhar para a imagem e saber, isso é bactéria ou não é? Se isso é bactéria, a doença que isso vai causar é bacteriose. E a quinta questão é no mesmo estilo. Se você reconhecer aqui que isso é uma bactéria, você vai ter que associar essa bactéria com doenças bacterianas. Olha a pergunta. O tipo de célula caracterizada nessa ilustração é típico de agentes causadores dos seguintes exemplos de doenças. Bastava você saber quais doenças são ou não bacterianas. Quais doenças são ou não causadas por bactérias. E da mesma forma que eu fiz a lista lá para as viroses, eu fiz aqui a lista para vocês de bacterioses. As principais bacterioses, o nome dos agentes etiológicos, e eu coloquei aqui as formas de transmissão. Arthur, quais são as mais importantes? Olha, a Unicristos, ela ama de paixão mesmo essas duas doenças aqui, botulismo e tétano. O botulismo e o tétano são doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium. E aí já vou te dar uma informação importante. Todas, absolutamente todas as bactérias do gênero Clostridium são anaeróbicas restritas. Somente vivem na ausência de oxigênio, apenas na ausência de oxigênio. Tanto que antigamente, quando a gente se cortava, um dos grandes medos dos nossos pais, dos nossos responsáveis, era que a bactéria do tétano entrasse no nosso organismo e se desenvolvesse. O que eles faziam então? Jogavam água oxigenada. Porque quando a água oxigenada entrava no nosso organismo, ela era quebrada pelos peroxissomos e você tinha a liberação de oxigênio. A água oxigenada era quebrada liberando água e liberando oxigênio, o que com certeza iria matar essa bactéria, a Clostridium tetani. Então, a gente fazia isso aí para se proteger dessa doença. A Clostridium tetani, ela promove o tétano, ela provoca o tétano, e a Clostridium botulino, ela promove o botulismo. É uma doença muito comentada. E aí a forma de transmissão da Clostridium tetani a gente já falou, lesão na pele, e da Clostridium botulino são os alimentos enlatados. O exemplo clássico que as provas comentam é o caso do palmito. Você pega o palmito lá sendo retirado da palmeira, esse palmito cai no chão, a pessoa não limpa de maneira adequada e coloca na conserva. Se esse palmito tiver sido contaminado pelos esporos dessa bactéria, dentro dessa conserva não tem oxigênio, o nível de oxigênio é muito baixo, o que permite essa bactéria se desenvolver. E aí, quando você come esse alimento contaminado, essa bactéria se instala no teu intestino e ela começa a produzir o botox. Ela começa a produzir a toxina botulínica. Arthur, é aquela mesma toxina que as pessoas botam no rosto? Sim, é a mesma toxina. O problema é que essa bactéria no teu intestino, ela vai produzir uma quantidade muito grande dessa toxina e essa toxina vai se espalhar pelo teu organismo inteiro. E o que essa toxina faz? Ela vai atuar na comunicação do neurônio com a célula muscular, que a gente chama de placa motora, de placa neuromuscular, e ela vai impedir a liberação de acetilcolina. Se não tem liberação de acetilcolina,
não tem contração muscular. Então a pessoa ela pode morrer por parada respiratória. A musculatura respiratória não funciona mais e essa pessoa morre. É por isso que no tratamento do botulismo, além dos medicamentos que a gente vai chamar de uma maneira geral de antibióticos, você tem que usar medicamento para combater a toxina. Você vai fazer uso de medicamentos que eliminem a toxina do indivíduo. Arthur, e aquele botox que a pessoa aplica aqui no rosto, não tem problema algum? Galera, não tem problema. Primeiro, porque a dosagem é muito baixa, a quantidade de toxina ela é muito baixa. E segundo, porque é localizado. Você não vai espalhar toxina pelo organismo, você vai colocar em pontos específicos e nesses pontos específicos a pessoa não vai ter a contração do músculo. E aí a pele fica mais esticadinha, fica uma pele aparentemente mais jovem ali, tá bom? Leptospirose também é uma doença muito comentada nas provas da Unicristos, bem comentada mesmo, e normalmente a prova quer saber se você sabe, se você reconhece a forma de transmissão. E qual é a forma de transmissão? Essa bactéria, a Leptospira interrogans, fica no rato, ela normalmente promove infecções assintomáticas nos ratos, e esse rato, quando urina, libera essa bactéria. Então, se estiver chovendo forte, se você tiver um local alagado, tudo mais, e você passar por esse local alagado, você passar por essa enchente, e um rato tiver feito xixi nessa água, é possível que essa bactéria entre no teu organismo. Desde que lá na sua perna, lá no seu pé, tem uma feridinha, tem um canto de unha, essa bactéria pode entrar e ela pode, então, te infeccionar. O maior problema da leptospirose é que, nos casos graves, o paciente tem comprometimento renal. Ele pode desenvolver um quadro grave de insuficiência renal. E, de vez em quando, os vestibulares, eles falam disso daí também. Também é muito comum de aparecer, pessoal, tuberculose e hanseníase. Tuberculose e hanseníase são causadas por bactérias do mesmo gênero, tanto que a transmissão é a mesma. A transmissão da hanseníase e a transmissão da tuberculose é uma transmissão por vias aéreas. A pessoa fala perto de você, a pessoa espirra perto de você, a pessoa tosse perto de você e se ela estiver contaminada, ela libera essas bactérias. Mycobacterium tuberculosis vai promover a tuberculose, aquela doença caracterizada pela perda de peso, aquela doença caracterizada pela febre persistente e pela tosse sanguinolenta persistente, 14, 20 dias de tosse ali e às vezes saindo sangue, enquanto que o Mycobacterium lepra vai causar a hanseníase. Uma doença que antigamente era chamada de lepra, mas é um termo que hoje está em desuso. Hoje aí a gente evita utilizar esse termo devido a uma série de preconceitos relacionados a essa palavra. No caso da hanseníase, o maior problema é que essa bactéria ela promove manchas na pele e o problema em si não é a mancha na pele. O problema é que nesse local de mancha, a pessoa perde sensibilidade. Ela tem alteração nas terminações nervosas e perde a sensibilidade. Então, se ela tiver uma ferida, se ela tiver um corte, se ela tiver uma lesão nessa zona de menor sensibilidade, ela pode não perceber, ela pode não tratar adequadamente essa lesão e essa lesão pode evoluir, a pessoa pode ter, então, infecções secundárias. É um problema grave em relação a isso, tá? A gente também fala sempre das doenças bacterianas que são transmitidas sexualmente, Gonorreia, caracterizada por aquele corrimento, por um pus que sai da uretra. Sífilis, que é uma bem grave. A sífilis é caracterizada pelo cancro duro, ela é caracterizada pelo aparecimento de lesões rígidas, não só na genitália feminina, mas também na genitália masculina. E você tem 3 manifestações clássicas da sífilis. A sífilis primária é o aparecimento dessas lesões na genitália. A sífilis secundária é o aparecimento dessas lesões tipicamente na palma da mão, a pessoa começa a manifestar essa lesão aqui na palma da mão, e a sífilis terciária, que é a sífilis sistêmica. Essa bactéria se espalhou pelo organismo e ela pode provocar lesões no sistema nervoso, ela pode provocar lesões em vários sistemas. O cancro mole já é caracterizado aí, no caso, pelo aparecimento de lesões que são moles. Enquanto que na sífilis é um cancro duro, é uma lesão rígida, no cancro mole é uma feridinha mole que quando a pessoa coça, essa ferida se abre e libera uma grande quantidade de bactérias. Então, isso aqui de vez em quando aparece em prova, assim também como cólera. Cólera, que é uma doença bacteriana grave,
É uma doença de elevada letalidade que acomete o sistema digestório. A pessoa com cólera, ela tem uma forte diarreia. Essa pessoa, ela chega a ir ao banheiro mais de 15, dependendo do caso, mais de 20 vezes no dia, o que, especialmente para crianças e para idosos, é algo muito preocupante, porque esses dois grupos, eles podem desidratar muito rapidamente. E dependendo do nível de desidratação, esse paciente aí, ele pode inclusive ser levado a óbito devido a essa infecção. Beleza? Então, isso daí é o resumo geral quando a gente fala das bacterioses. Voltando aqui na questão, galera, ele quer saber quais doenças são causadas por bactérias. Apenas isso. Então, letra A, amebíase, já está falso. A amebíase é causada por protozoário, já já a gente vai falar. Ó, amebíase, giardíase e malária são doenças aí provocadas por protozoários. Falso. B, esquistossomose, teníase e ascaridíase são causadas por vermes. Falso. Letra C, dengue, sarampo, catapora são causadas por vírus. Hepatite pode ser causada por vírus, pode ter outras causas. Letra D, botulismo, tétano, leptospirose e hanseníase são causadas por bactérias. Já que ele quer saber quais doenças são bacterianas, o nosso gabarito aqui, sem dúvida alguma, vai ser a letra D. Beleza, galera? Show de bola? Quinta questão aí, letra D. Vamos avançar, vamos aproveitar o tempo. Perder tempo não. Ó, sexta. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Sexta questão fala o seguinte. 4 casos de botulismo alimentar. Galera, ele falou de botulismo, eu já vou ver aqui o comando da questão. Ó. A gente vai ter um tempo limitado, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Então, 4 casos de botulismo alimentar. Já vou para o comando. A toxina ingerida a partir do consumo de presunto é produzida por um micro-organismo do gênero. Ora, pessoal, ele está falando que é um botulismo alimentar relacionado com o consumo de presunto. E ele está dizendo que tem algum tipo de toxina produzida, ingerida a partir desse consumo de presunto. Ora, botulismo é uma doença causada pela Clostridium botulinum. Ele quer saber qual é o gênero do micro-organismo que causa essa doença. O gênero é o gênero Clostridium. O gabarito aí é a letra A. É a Clostridium botulinum que vai provocar essa doença. Então, você vai de maneira rápida, de maneira objetiva, para poder resolver a questão. Não podemos perder tempo. É óbvio que você não vai ser displicente, você não vai ser desatento, você não vai marcar qualquer item de maneira desatenta, mas você tem que aproveitar bem o seu tempo na hora da prova. Então, sexta é a letra A. Sétima questão, traz um cartaz falando de hanseníase. Manchas no corpo sem sensibilidade? Procure uma unidade de saúde, porque pode ser hanseníase. E, mais uma vez, a gente tem uma questão direta, a gente tem uma questão objetiva. Qual é a doença, qual é o agente causador dela? Olha só, esse cartaz informa sobre uma parasitose cujo agente causador é denominado cientificamente de... Galera, não é a letra A, que a Leptospira interrogans é a bactéria que causa a leptospirose. Já está falso aí. O gabarito aqui para a gente é a letra B, Mycobacterium lepra. Se você simplesmente soubesse que hanseníase é o nome que a gente usa hoje para aquela doença que era chamada de lepra, para a doença tipicamente comentada na Bíblia, chamada como lepra, você já ia saber que esse agente aqui é o agente causador dessa doença. De cara, você matava isso aí. Clostridium tetani promove o tétano, Clostridium botulinum causa o botulismo e o Plasmodium vivax, é um agente que vai causar malária, é um protozoário. Ele nem se enquadra aqui nesse grupo de bactérias. Então, na sétima, também de maneira rápida, também de maneira objetiva, nosso gabarito aí é a letra B de bola. Galera, oitava, aproveitando o tempo, olha só o que eu falei para vocês. Olha como a questão ela cobra alguns gatilhos, digamos assim, para você identificar a doença. Olha isso aqui. Em paciente com icterícia, né, aquela pele amarelada, tudo mais, insuficiência renal aguda e antecedente de contato com água de enchentes, deve ser feita a suspeita de... Você não está dizendo que com certeza vai ser, mas a sua principal suspeita é: paciente teve contato com água de enchente, paciente está com comprometimento renal. A tua principal suspeita, pessoal, vai ser leptospirose. Falou em água de enchente e relacionou essa água de enchente com insuficiência renal, muito provavelmente vai ser a leptospirose, aquela famosa doença que é transmitida pela urina do rato. Lá no rato você vai ter a bactéria, lá no sistema urinário do rato, e essa bactéria é lançada no ambiente junto com a
junto com a urina do animal. Então, na oitava aí, mais uma vez, questão rápida, mais uma vez, questão objetiva, o gabarito é a letra D de dado. Beleza? Vamos aqui na nona. Na nona, a gente já sai aí dessa parte de bacterioses e já vai entrar no grupo das protozooses. Olha só, a picada do mosquito Lutisomia longipalpis, conhecido popularmente como mosquito palha, birigui, tudo a mesma coisa, é a forma de transmissão de um parasita que causa determinada doença nos seres humanos. Esse parasita e essa doença são denominados, respectivamente. Vamos ver devagarzinho. Da mesma forma que a gente teve uma tabela para viroses, uma tabela para bacterioses, vamos fazer aqui a nossa tabela de protozooses. Galera, aqui eu trouxe para vocês as principais protozooses comentadas na Unicristos e nos vestibulares de uma maneira geral. E aqui eu já vou te chamar a atenção para duas doenças que a Unicristos ela ama, ela cobra várias questões dessas duas doenças, e inclusive a mesma questão já apareceu idêntica. Já apareceu, se não me engano, no vestibular de 2012 e no vestibular de 2015, algo assim, de 2016. Mas, enfim, a mesma questão apareceu e são temas que aparecem com frequência. São essas duas doenças aqui, ó, amebíase e giardíase. Essas duas doenças são causadas por protozoários diferentes, tá? Amebíase é a entamoeba histolítica, giardíase é a giardia lamblia, e nessas duas doenças a gente tem micro-organismos que vão afetar o sistema digestório da pessoa. A amebíase normalmente afeta mais o intestino grosso, normalmente. Não estou dizendo que você não pode encontrar essa ameba no intestino delgado, mas normalmente é no intestino grosso. E a giardia lamblia normalmente fica lá no intestino delgado. Então, nesses dois casos, você tem parasitoses que acometem a função intestinal e nos dois casos a gente vai ter, então, normalmente sintomas gástricos, sintomas intestinais. A pessoa vai ter diarreia, vai ter cólicas abdominais, pode ter febre, pode ter uma perda de peso. São características gerais de infecções intestinais. Mas como é que a gente pode diferenciar? Como é que a Unicristos diferencia essas duas doenças? Normalmente a prova cobra qual delas é mais grave, qual delas pode ser mais grave. E galera, você sempre vai dizer que é a amebíase. A amebíase é uma doença mais grave. Nos casos de superinfecção, nos casos em que essa ameba ela prolifera muito no organismo, essa bactéria pode entrar na corrente sanguínea e ela pode se instalar no fígado, ela pode se instalar nos pulmões e ela pode se instalar até mesmo no sistema nervoso central. E é nesses casos de superinfecção que essa ameba, que essa entamoeba histolítica, ela pode levar o paciente à morte. Então, das duas, a amebíase pode ser mais grave, ela tem uma tendência de ser mais grave. Isso normalmente é comentado na prova, tá? Outra doença que a Unicristos, ela ama, ela é apaixonada, é a leishmaniose visceral, é o famoso calazar. A gente sabe que existem dois tipos básicos de leishmaniose. São doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, e essas doenças, então, são chamadas de leishmaniose por isso, por um motivo óbvio. Só que tem uma diferença grande. Na leishmaniose tegumentar, o parasita, a leishmania, no caso aqui o mais conhecido, a Leishmania brasiliensis, ela vai ficar apenas na pele. E ao ficar na pele, ela vai provocar lesões, conhecidas como úlceras, na pele. Pode provocar úlcera apenas no local de picada do mosquito, pode provocar úlcera em vários pontos além do ponto de picada e pode provocar até mesmo feridas na mucosa do nariz. Nos casos mais graves, isso vem a acontecer. Mas muito mais grave do que a leishmaniose tegumentar é a leishmaniose visceral. É a leishmaniose conhecida como calazar. Nesse caso, a leishmania, que pode ser leishmania chagas ou leishmania donovani, ela é introduzida no seu organismo por um mosquito, mas ela não fica na pele. Esse protozoário, ele vai até os órgãos internos da cavidade abdominal e se instala nesses órgãos internos. Quando esse protozoário se instala lá, ele vai provocar uma série de alterações fisiológicas nesse organismo. Primeiro, você vai ter uma redução geral nos seus exames de hemograma. O paciente ele vai ter o que a gente considera, o que a gente chama de pancitopenia. É uma queda geral nos parâmetros de hemograma. Número de plaquetas está abaixo do normal, número de leucócitos abaixo do normal, número de hemácias abaixo do normal também. É muito comum dessa pessoa com calazar desenvolver hepatoesplenomegalia, o aumento do fígado e o aumento do baço também. E é muito comum dessa pessoa ter, durante vários dias, febre intermitente. Fica com febre, passa febre. Volta a ter febre, passa febre.
Aqui no Ceará, de maneira específica, se você fala em regiões de pé de serra, você fala em regiões endêmicas de calazar. Às vezes o médico pega um paciente que veio de uma área de pé de serra e esse paciente apresenta esse quadro que a gente comentou. Sei lá, você pega esse paciente com pancitopenia, hepatosplenomegalia e esse paciente com febre intermitente aí. Massa. O médico ele já vai imaginar que esse paciente ele pode estar com calazar. Ele já vai direcionar na anamnese os exames que ele vai fazer para o calazar, porque é muito comum. Arthur, agora por que é muito comum em região de pé de serra? É muito comum porque a transmissão desse protozoário aqui, ela se dá por um mosquito chamado de Phlebotomo. São mosquitos do gênero Lutisomia, conhecido como mosquito palha, como birigui e tudo mais. No caso específico da leishmaniose visceral, você tem essa espécie aqui, que é a principal espécie transmissora desses protozoários. Mas no caso da leishmaniose tegumentar, outras espécies desse gênero, elas podem promover essa transmissão. Então, é muito comum desse mosquito aqui ser encontrado em região de pé de serra. Se nesse local esse indivíduo é abundante, a chance da pessoa ser picada por ele é uma chance grande e dessa maneira a chance da pessoa ser infectada por esses protozoários é uma chance grande também. Lembrando que essa leishmaniose visceral é aquela famosa doença que também afeta os nossos cães, afeta o cachorro de estimação. No animal, no cachorro, existe tanto aquela coleira que a gente usa como proteção, né, para afastar o mosquito, a Livri, a Excalibur, enfim, várias coleiras desse tipo, como também existe vacina. Todo ano você vai fazer a vacinação do seu animal aí para protegê-lo desse agente etiológico. Não tem vacina para o ser humano, tá? Tem vacina para o cachorro, mas não tem vacina liberada para uso humano. A gente não vai ter isso aí. E lembrando também que caso esse animal venha a ser infectado pelo protozoário, a recomendação oficial do Ministério da Saúde, ainda hoje, é a recomendação de eutanásia. Infelizmente, você vai ter que eutanasiar esse animal, uma vez que mesmo sendo tratado, é possível que o protozoário ainda esteja dentro do organismo desse animal e ele pode, então, servir de reservatório. Um mosquito que não está contaminado pica o cachorro, se contamina e vai picar uma pessoa e vai contaminar uma pessoa. É algo aí grave, é algo perigoso demais, tá bom? E de vez em quando, a Unicristos, ela também fala aqui com vocês, pessoal, de doença de Chagas. Doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida pelo barbeiro. Questão de prova clássica. É a picada do barbeiro que transmite o protozoário? Não. Quando o barbeiro pica, ele começa a sugar sangue, mas não é nessa picada que ele vai transmitir o protozoário. Ele vai sugando sangue, ele defeca durante essa alimentação, durante essa obtenção de sangue aí, ele defeca. Essas fezes ali a pessoa pode coçar e pode levar em direção à ferida. E é nas fezes que a gente então encontra esse protozoário, que a gente encontra o Trypanosoma cruzi. Então, a transmissão se dá principalmente pelas fezes do barbeiro. Lembrando também, pessoal, que também é possível ocorrer a transmissão da doença de Chagas por alimentos. Se um barbeiro defecou ali no açaí que estava no chão, você pega o açaí da limpa e come, você pode se contaminar. Se você vai moer uma cana e você moe um barbeiro contaminado, quando você beber esse caldo de cana, você vai se contaminar também. E existem 3 manifestações principais quando a gente fala em doença de Chagas. A primeira é a cardiopatia chagásica, é o aumento do coração. E o coração não está crescendo porque ele está tendo mais tecido muscular, exatamente o contrário. Está ocorrendo uma substituição de tecido muscular no coração. O coração vai ficando maior devido ao processo inflamatório, mas ele fica menos eficiente, ele fica com menos tecido muscular. Existe ainda o mega-esôfago e o mega-cólon. Nos 2 casos, a única diferença é que um é no esôfago, o outro é no intestino grosso. Mas nos 2 casos, existe uma destruição da musculatura da região, fazendo com que essa região fique maior. Por isso que a gente chama megaesôfago, por isso que a gente chama megacólon. E o maior problema é que se a musculatura foi destruída, o peristaltismo, os movimentos peristálticos são reduzidos. E aí a pessoa vai ter dificuldade de deglutição, a pessoa vai ter dificuldade de eliminação de fezes, em alguns casos, inclusive, precisando fazer até mesmo cirurgia para retirar aquele pedaço. Faz uma cirurgia para retirar um pedaço do esôfago, faz a cirurgia lá para retirar um pedaço do colo, tá? De vez em quando a pessoa vai ter que fazer isso aí. Então, essas aqui são as principais protozooses comentadas em prova. Então, vamos nós aqui, galera. Ó, ele está falando que a picada do mosquito Lutisomia longipalpis.
O Lutisomia longipalpis é um mosquito que vai transmitir as leishmanias que causam o calazar. Então, galera, o gabarito aqui, ó, é a letra A. De cara já vai ser a letra A. Então, a amoeba histolítica realmente causa amebíase, mas é uma transmissão fecal-oral. A pessoa ingere alimentos contaminados. Giardia lamblia realmente causa a giardíase. A transmissão também vai ser fecal-oral, ingestão de alimentos e de água contaminada. Vibrio cólera é uma bactéria que causa cólera, realmente isso é verdade, e a transmissão também é fecal-oral. E o Trypanosoma cruzi é o que vai causar a doença de Chagas, mas o barbeiro é o vetor do Trypanosoma cruzi em si. Então, o nosso gabarito aí, de fato, vai ser a letra A. Vamos na 10ª. Mais uma questão falando de calazar. Vou nem ler o texto, não. Tá falando de calazar, que já provocou 8 óbitos e tudo mais. Vou nem ler o texto, eu vou direto aqui, ó. Sobre a doença citada no texto, pode-se inferir que, letra A, ela é contagiosa. Já vou parar de ler. Doença que a gente considera contagiosa é aquela doença que uma pessoa ela transmite para outra. Tem uma pessoa gripada do meu lado e eu posso ficar gripado. Isso é uma doença contagiosa. O calazar não é. Tem uma pessoa com calazar do meu lado, obrigatoriamente eu vou ficar com calazar? Vou ficar doente? Não. É necessária a presença do agente vetor. É necessário que esse mosquito pique a pessoa contaminada e depois pique a outra pessoa. Falso. B. Seus principais sintomas são febre intermitente, com semanas de duração, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado. Galera, com certeza, o gabarito vai ser a letra B. Isso aí tudo é caracterizado no calazar. Arthur, mas a pessoa vai ter fraqueza, emagrecimento, perda de apetite, por quê? Lembra da pancitopenia? Lembra que todos os índices do hemograma eles estão abaixo do normal? Então, toda aquela pancitopenia vai causar esse conjunto de sintomas que a gente está comentando aqui. Beleza? Gabarito aí na 10ª é a letra B. Na 11ª, pessoal, falando um pouquinho aqui de doença de Chagas, aquela ideia que a gente falou da transmissão não só pelo barbeiro, mas da transmissão pelo alimento. Olha só, segundo a CESP, a Secretaria de Saúde do Pará, o açaí contaminado foi a principal forma de transmissão nesses novos casos de doença de Chagas. A questão traz um título gigante, falando o nome da doença, e é uma questão objetiva. Muita gente de cara olha essa doença aqui, olha esse nome e marca a letra A. Mas, galera, o gabarito não é a letra A. O comando da questão não pede o agente etiológico, o agente causador. O comando da questão pede o agente vetor. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E essa doença é uma doença transmitida pelo barbeiro. Barbeiro é um inseto do gênero Triatuma. Existem várias espécies que podem transmitir esse protozoário. Várias espécies de insetos conhecidas como barbeiro. Uma das mais conhecidas é a Triatoma infestans. Então, o nosso gabarito aqui, na 11ª, é a letra B. Cuidado! A gente, repito, estou falando isso aqui várias vezes na aula. Provavelmente a prova vai ser bem objetiva, vai ser bem direta. Muito provavelmente. Você tem que ganhar tempo, mas você precisa estar atento. Não pode deixar de ler com clareza o comando da questão. Ok? 11ª, letra B. Na 12ª, a gente já vai entrar na ideia de verminoses. Na 12ª, a gente está falando aqui de esquistossomose. Com 1,5 milhão de pessoas vivendo em áreas de risco de contrair esquistossomose, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil está em situação intermediária entre os 78 países em que a doença permanece endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença típica daquele local. É uma doença que a gente sempre espera que apareça naquele local. Olha, eu espero que todo ano aqui nessa região do Ceará, 10 mil casos de esquistossomose sejam registrados. É uma doença endêmica, então. E mostra mais de 60% da população sem acesso a esgotamento sanitário, o que é um completo absurdo. Se você não tem esgoto encanado, nem tem tratamento de esgoto, você vai favorecer o aparecimento, a transmissão de uma série de doenças que poderiam ser facilmente evitáveis. E boa parte dessas doenças são as verminoses. São doenças causadas por vermes. E quando a gente fala em verme aqui, a gente está falando basicamente em dois grupos de animais. Os platelmintos, que são os vermes de corpo achatado, e os nematelmintos, que são os vermes de corpo cilíndrico. Essas primeiras doenças aqui, de teníase até esquistossomose, são doenças causadas pelos platelmintos. De ascaridíase, que é a famosa lombriga, até o bicho geográfico, a famosa larva migrans, a gente vai ter, então,
doenças causadas por nematelmintos. Arthur, o que é mais importante disso aí? O que é que os vestibulares, o que é que a Unicristos, de maneira específica, ela mais comenta? Galera, esquistossomose aqui, ó, é uma das paixões, tá? Você tem que saber que a esquistossomose, ela é causada por esse platelminto aqui, que é o Cistossoma mansoni, e mais. É interessante que você lembre que dentro dos platelmintos existem 3 classes: turbelária, cestoda e trematoda. A classe turbelária é uma classe em que todos os platelmintos são de vida livre, não provocam doença. É o caso das planárias. Você tem ainda a classe trematoda. Na classe trematoda é a classe em que você vai encontrar o Cistossoma mansoni, o principal verme aí parasita dessa classe. E na classe cestoda, você vai ter as tênias. Você vai ter também vermes parasitas, que são as tênias as mais famosas. Então, você tem que saber que o Cistossoma mansoni é um trematoda. Você tem que saber que ele faz parte dessa classe. E mais, você tem que saber que esse vermezinho aqui, ele tanto parasita o ser humano, como ele parasita o caramujo do gênero Bionfalaria. No ser humano, esse verme se instala no sistema porto-hepático, nas veias do sistema porto-hepático, e você vai ter o macho e a fêmea reproduzindo ali. A partir do momento em que o macho e a fêmea reproduzem nesse local, você tem a produção de uma grande quantidade de ovos que serão eliminados juntamente com as fezes. Essas fezes, então, podem parar em algum local com água, em algum manancial aquático. Os ovos eclodem, dão origem a larvas chamadas de miracídios. Esses miracídios se movimentam e podem infectar caramujos do gênero Bionfalaria, e no caramujo, esse miracídio passa por uma reprodução assexuada, passa por uma transformação, e ele se transforma na cercária, uma larva infectante. Se você entrar na água e tiver cercária lá, essa cercária saiu do caramujo e ela foi para a água, ficou livre ali. Essa cercária pode penetrar ativamente na tua pele. Não depende, não precisa de uma ferida, não precisa de um canto de unha aberto, não. Ela pode penetrar na pele ativamente. São as famosas lagoas de coceira. É o primeiro sinal da esquistossomose. É o primeiro sinal da famosa barriga d'água. Você entra na água e você começa a ter uma coceirazinha. Você começa a se coçar. É esse verme penetrando aí na tua pele. Por que ela é conhecida como barriga d'água? Porque devido à presença desses vermes lá no sistema de veias, conhecido como sistema porto-hepático, você vai ter um aumento, você vai ter um inchaço no fígado. Então a pessoa ela fica com a barriga demasiada, ela fica lá com a famosa barriga d'água, ok? A gente tem ainda a teníase. A teníase é uma infecção causada ou pela tênia sólio ou pela tênia saginata, na qual a pessoa come, no caso da tênia sólio, a carne do porco contaminada, e no caso da tênia saginata, a carne do boi contaminada. Arthur, mas como assim? Dá para ver alguma coisa? Quando esse animal, quando esse porco, quando esse boi, eles estão contaminados com esses vermes, o verme não vai se prender lá no intestino e ficar sobrevivendo apenas ali, não. Esse verme ele emite várias larvas dentro do animal, e essas larvas migram para tecidos com alta atividade metabólica. Elas vão migrar para tecido muscular, para carne, que a gente come, e elas vão migrar para o tecido nervoso. E quando elas chegam nesses dois tecidos, elas formam cápsulas rígidas, cápsulas ali de proteção, que a gente chama de cisticerco. Então, quando você come a carne do porco com o cisticerco, quando você come a carne do boi com o cisticerco, você ingere essa larva. Essa larva, então, no teu intestino se desenvolve e vai dar origem à famosa tênia, vai dar origem à famosa solitária. E essa tênia, então, se desenvolve e ela vai formar vários ovos. E aí, quando você defeca, esses ovos são eliminados e esses ovos podem parar no ambiente, e caso um boi, caso um porco venha a ingerir esses ovos, esse animal ele vai se contaminar. É muito comum ainda da questão fazer relação da teníase com a cisticercose. Cisticercose é uma doença causada especificamente aqui, ó, pela tênia solium, na qual a pessoa ela vai se comportar dentro do ciclo do parasita como se fosse o porco. Olha só, tem uma pessoa contaminada, tem uma pessoa que tem a solitária, tem um verme no intestino, essa pessoa defecou no ambiente, liberou os ovos no ambiente, e a água que estava ali perto acabou levando esses ovos até uma plantação de alface. E esses alfaces agora estão contaminados com esses ovos. A pessoa que foi comer o alface não lavou adequadamente o alface, comeu esse alface e comeu os ovos que uma outra pessoa eliminou. Quando essa pessoa ingere esses ovos vão eclodir, vão formar larvas, e essas larvas vão migrar ou para o tecido muscular ou para o tecido nervoso.
E o cisticerco que seria formado no porco, ele vai ser formado na pessoa. Então, quando a pessoa ingere a carne do boi, a carne do porco mal passada, ela desenvolve teníase, ela fica com a solitária. Mas caso essa pessoa ingira água, faça uso de alimentos, faça uso aí de frutas, de verduras, que não foram adequadamente tratadas, que não foram adequadamente higienizadas, e essas verduras, essas frutas, estão contaminadas com os ovos eliminados por uma outra pessoa, a pessoa vai desenvolver aqui a doença chamada de cisticercose. É algo muito comum de aparecer em prova também, tá bom? Isso aqui em relação aos platelmintos. Em relação aos nematelmintos, as duas doenças mais comuns são a ascaridíase, que é lombriga, e a ancilostomíase. São doenças, inclusive, que têm um ciclo muito parecido, que é o famoso ciclo de Loss. A grande diferença é a contaminação. O Ascaris lumbricoides, ele só vai ter contaminação que a gente chama de passiva, é a pessoa que não lava o alimento direito, é a pessoa que não trata a água, são as pessoas que vivem na mesma casa que não têm condições de higiene adequadas e elas vão se contaminar. Esses ovos, a pessoa contaminada elimina ovos, os ovos então são lançados no alimento, na água que outra pessoa vai fazer uso e essa outra pessoa se contamina. No caso do amarelão, não. A pessoa contaminada elimina os ovos juntamente com as fezes. Se esses ovos caírem no chão, eles podem eclodir e podem formar larvas. E uma outra pessoa que estiver passando por ali descalça, a larva pode penetrar ativamente na pele. Mais uma vez, não precisa nem de ferida. A larva ela consegue penetrar ativamente na pele desse indivíduo. E aí, o que é que você vai ter de semelhante? É o ciclo de Loss. Essas larvas vão para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea elas vão para o coração, do coração elas vão para o pulmão e elas vão subindo, ó. Vão aqui para o brônquio, para a traqueia, para a laringe, para a faringe, causam coceirinha, às vezes, aqui na garganta, e a pessoa engole. Quando engole, a larva vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, e no intestino ela vai completar o seu ciclo de vida. Ela vai se estabelecer ali, provocando a infecção em si. Beleza? Então, são aí as verminoses mais conhecidas, galera. Vamos avançar então? Vamos ver o que a gente tem aqui de questão interessante. Ó, essa daqui está falando de esquistossomose. Sobre a doença citada no texto, pode-se afirmar que, vamos lá, ela é causada pelo Ancylostoma duodenale? Não. Ancylostoma duodenale e Necator americanus são os vermes que promovem o amarelão, que causam o amarelão, a ancilostomíase. B. É adquirida pelo contato com fezes de barbeiros contaminados. Não, isso é a doença de Chagas. C. O principal meio de prevenção da doença é a vacinação. Também não. Se tivesse vacinação, a gente provavelmente não teria hoje cerca de 200 milhões de pessoas com esquistossomose no mundo. Falso. D. Ela é causada por verme do filo dos platelmintos. Aí sim, galera, o gabarito aqui então vai ser a letra D. Beleza? Vamos avançar, vamos fazer mais aqui, galera. Ó, ainda falando de esquistossomose nessa questão. O gráfico abaixo representa a evolução do número de casos de esquistossomose em 2 municípios pertencentes a 2 estados brasileiros vizinhos. Você pode perceber que ao longo do tempo, ao longo dos anos, esse município 1, ele continuou tendo uma crescente, ele continuou tendo mais e mais e mais casos registrados de esquistossomose. Mas você pode perceber que o município 2, nesse momento aqui, nesse período chamado de A, ele tomou alguma medida, ele fez alguma coisa que os casos meio que estabilizaram e depois eles passaram a reduzir de maneira bem significativa. E a questão então pergunta, no município 2 foram adotadas medidas para o controle desta parasitose e de outras incidentes na região. Sobre essas medidas, marque a correta. Isso é, que tipo de medida você pode apontar para reduzir de maneira tão significativa assim esse número de casos de esquistossomose? Letra A, tratamento dos doentes e orientação para a construção e o uso de fossas sépticas, fossas sanitárias, nas áreas não servidas por rede de esgotos. Galera, eu já quero marcar esse item. Eu, particularmente, morro de medo de marcar a letra A. Eu sempre acho que pode ter uma pegadinha, mas me parece que já pode ser a letra A. Vamos garantir, vamos ver os outros itens. Olha o item B. Expansão das redes de água e esgoto e orientação da população a fim de evitar o contato com águas sujas e estagnadas, onde o hospedeiro definitivo possa estar presente. Galera, não. O hospedeiro definitivo na esquistossomose é o próprio ser humano. Somos nós, é no nosso organismo que esse verme se reproduz sexuadamente. Então, nós somos o hospedeiro definitivo. O caramujo é o intermediário. Falso. C.
Aplicação de produtos tóxicos nas lagoas. Não faz sentido, porque esse produto tóxico ele pode intoxicar outros seres. Ele pode promover uma poluição. Não é algo interessante. Letra D. Pulverização de inseticidas. O vetor é um molusco. Se você vai usar alguma droga, você tem que usar um molucida. Você tem que usar uma droga que mate o molusco. Não. Letra E. Controle da população de larvas de insetos. Mais uma vez, não vai ser inseto. Então, o gabarito aqui, ele de fato vai ser a letra A pra gente aí. Beleza? Aqui na 14ª agora, a gente já sai de esquistossomose e vai para alguma outra verminose relacionada aos platelmintos, relacionada à tênia. E olha o que ele diz. Durante a cirurgia para a retirada de um tumor cerebral em Raquel Palma, norte-americana de 42 anos, a equipe médica responsável pela operação constatou que a massa detectada nos exames de imagem era, na realidade, o estágio de vida de um verme conhecido como tênia. Essa pessoa estava com uma massa no cérebro. O que é essa massa? É o famoso cisticerco. Essa pessoa estava com neurocisticercose. Ela não estava com a solitária, com a tênia na barriga. Ela não estava com teníase. Ela estava com cisticercose. Então, esse estágio, pessoal, ele é um estágio chamado de cisticerco. O gabarito é a letra C. Eu até coloquei esse ciclo de vida aqui para vocês, para lembrar. Ó, o homem ele é um hospedeiro definitivo, o boi e o porco são os hospedeiros intermediários, mas quando uma pessoa ingere os ovos eliminados por uma outra pessoa já contaminada, essa pessoa vai se comportar como se fosse o porco. E aí a gente está falando especificamente na tênia sólida, tá? Ela vai se comportar como se fosse o porco. Ela vai desenvolver cisticercose. Ela vai ficar com cisticerco na musculatura e ou no tecido nervoso. Vai ser um hospedeiro intermediário nesse caso. Então, o gabarito na 14ª é a letra C. E aí, galera, na nossa despedida, pelo menos nesse vídeo aqui, no nosso encerramento deste vídeo, a gente tem a 15ª. Vamos ver aí o que a gente observa nessa questão. Ricardo III, rei da Inglaterra no século XV, era portador de parasitas intestinais, descobriram cientistas britânicos. Exames preliminares feitos nos restos mortais do controverso monarca transformado em personagem de uma peça de Shakespeare, encontrados em 2012 em um estacionamento, revelaram a presença de múltiplos ovos de Ascaris lumbricoides, famosa lombriga, causador da ascaridíase. Massa! A infestação, relacionada à falta de higiene na Idade Média, ainda é frequente em países em desenvolvimento. Segundo a OMS, formas graves de ascaridíase causam 60 mil mortes ao ano, principalmente em crianças. São os casos de superinfecção. Então ele diz, Ricardo III era portador de uma parasitose. Letra A, cujo agente causador, agente etiológico, é conhecido como larva migras. É o bicho geográfico que a gente chama de larva migras. O agente causador é conhecido como lombriga. B, cujo principal sintoma é obstrução nos vasos linfáticos, provocando inchaço das pernas. Essa é a famosa filariose, uma verminose causada pelo nematelminto Vulchereria bancroft. Esse nematelminto é transmitido pelas muriçocas, pelo mosquito do gênero Culex. Falso. C, cujo verme causador possui como hospedeiro intermediário o caramujo do gênero Bionfalaria. Isso é o caso da esquistossomose, a Schistossoma mansoni. Letra D, que é transmitida por meio de alimentos enlatados mal conservados. Aí lembra do caso do botulismo. Lembra lá do caso da bactéria do botulismo. Não. O gabarito, então, tem que ser a letra E, cuja profilaxia, cuja prevenção recomendada é a ingestão de água tratada e a lavagem de alimentos que sejam consumidos cru. Se você se contamina ingerindo os ovos eliminados por outra pessoa na sua comida ou na sua água, se você limpar adequadamente a sua comida e se você tratar adequadamente a sua água, você não vai se contaminar. Essa é a principal forma, ou uma, pelo menos, das principais formas de prevenção. Então, o nosso gabarito aqui na 15ª, ele é a letra E. Beleza? Galera, por hoje a gente fica aqui. Vocês vão receber esse material, essas questões em PDF. Vocês vão receber também esse resumo que eu coloquei, essas tabelas que eu coloquei para vocês no material em PDF e façam bom uso desse material, pessoal. Aproveitem bem nessa reta final aí de revisão para a prova, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.